As falsas objeções. João Rios por aqui, do outro lado, Shando Natsumi, e chegamos ao quarto e último vídeo da nossa série Objeções. Vamos falar neste vídeo as desculpas que não são objeções, descubra o que ele tem em mente e, por último, ping-pong com as desculpas. Vai rolar um ping-pong eu e o japonês. Então, vou começar falando a respeito de o que a gente enxerga. Mais uma vez, vamos sempre reforçar que talvez você veja que outra pessoa especialista em venda, o autor XYZ, não fale, não considere, não concorde com aquilo que a gente está falando aqui, tá tudo bem. Isso é o que a gente acredita, é o que a gente estudou, é o que a gente aplicou, o que a gente aprendeu e que a gente está externando. É a nossa verdade. Porque por que você está falando isso, João? Vou lá. Por exemplo, a gente fala aqui que as desculpas que não são objeções. Ah, mas toda desculpa é uma objeção? Depende. Para nós, não. Por quê? Tem coisa que a gente consegue ajustar. E a gente vai fazer até um bate-papo aqui para você ver. E, na verdade, eu quero... Todos nós queremos, né? Eu e o Xandro. Que você comece a entender que algumas desculpas, elas são pura e simplesmente desculpa mesmo. E aí você consegue, indo mais a fundo ali, fazer com que ela desarme, né? Existe uma questão de você ou matar uma objeção ou desarmar uma desculpa, né? E é natural. E esse tipo de coisa, muitas das vezes você não consegue matar antes de chegar no momento da conversa. Vocês vão entender o que a gente está querendo dizer. Tem coisa que você não consegue. Por exemplo, a pessoa que fala, vou pensar mais um pouco. É muito difícil você falar ao longo da jornada algo que possa matar o fato dela pensar mais um pouco. Ah, João, mas é impossível? Não. Quando você fala, você bate na questão da dor, fala na questão da urgência, né, de quão grande é a importância de você resolver esse problema antes que ele resolva você, né? Então, você consegue, mas aqui a gente quer tratar com alguns pontos que nós consideramos algumas desculpas e como a gente lida com isso quando chega nesse momento de ela, anyway, de alguma forma, de qualquer forma, surgir. Certo? Primeiro ponto aqui, então, a gente fala desculpas que não são objeções. Algumas delas. Primeiro, eu preciso pensar um pouco. Segundo, quero ver se cabe no orçamento. Vou fazer umas contas. Tudo isso que a pessoa está fazendo não é um não, ao mesmo tempo é um não se você aceitar, certo? Né? Outra coisa. Ah, eu não decido sozinho. Preciso ver com o meu sócio, com a minha esposa. São os dois que geralmente acontecem. É sócio ou esposa, né? Outro ponto é, eu não gosto de comprar por impulso. Eu sou uma pessoa que pensa antes. Eu vou pesquisar um pouco mais sobre o assunto. Uma outra desculpa que acontece bastante. Lembrando, para alguns é definição, isso aqui é uma objeção, tá tudo bem. Vamos só seguir, vamos aprender. Tudo é aprendizado. Ah, vou fazer contato em breve. Eu vou fazer um contato para você daqui a 3 dias. Isso quando a pessoa é específica, mas geralmente não. Voltamos a nos falar. Então, o que acontece? Né? É importante a gente enxergar que algumas dessas coisas que as pessoas trazem na hora que a gente está tentando fechar uma venda, ela é realmente uma desculpa, mas as desculpas elas podem de verdade ser ajustadas e e aí eu vou falar um pouco da minha experiência em ticket alto, né? Quando a gente for falar aqui para descobrir o que está na mente dele, como que você consegue, de certa forma, antecipar algum dos problemas. Os outros não tem como. Assim, não tem como é uma palavra muito forte, uma expressão muito forte, mas é mais difícil, né? Mas a gente consegue não carregar o não para casa, tá? Então, lembrando, algumas desculpas vão aparecer, a gente deu alguns exemplos aqui, né? Preciso pensar um pouco, não decido na hora, não decido sozinho, preciso ver se eu tenho que fazer umas contas, vou pesquisar mais, vou entrar em contato, me manda um orçamento por e-mail, tipo, coisas que a pessoa muitas vezes, algumas são válidas e outras são para empurrar, tá? Irmão, quer falar alguma coisa com relação a isso aqui ou a gente já pode ir no segundo ponto aqui quando a gente fala descubra o que ela tem em mente? Pode ir avançando porque na verdade a gente mostrou as desculpas e quantas desculpas
o cliente está com a razão dele. Agora a gente começa a pegar essa desculpa para surpreender esse cliente. Ele acha que ele já convenceu a gente que a gente tá tudo certo. Resolvi o meu problema, já dei o meu não elegante, né? E agora vou para casa. Então, você tem que realmente agora descobrir o que ele tem em mente. Porque quando a gente aceita a desculpa, ele falou, já dei o meu não elegante. Se a gente aceita, a gente tá o quê? Realmente aceitando e querendo levar o não para casa. Principalmente quando a gente aceita assim, tipo, ele trouxe, fala, não, tudo bem, eu entendo, obrigado. What the hell? Não é assim não. Vamos mais a fundo, vamos conversar a respeito. O que a gente tá querendo dizer? Se a gente já sabe que ele não vai comprar, ou ele tá buscando algum argumento para reforçar essa certeza para não comprar, a gente tem que extrair dele, pelo menos, o real motivo. Mas por que, João? Já vou perder o cliente? Tudo bem, eu posso perder esse. As pessoas têm que entender que às vezes você perdeu, né? Perder assim, realmente pode ser que ele tenha usado um não elegante e não vá comprar e tá tudo bem. Mas se você aprender a lidar com o não elegante, com essas desculpas, você vai estar muito preparado para a próxima. A gente tem que sempre entender, esquece curto prazo, esquece só hoje. Tem toda uma jornada pela frente, que é o que a gente quer que você realmente esteja pronto. Daqui a pouco, inclusive, eu e o Xano, a gente vai trazer algumas ideias de como, no nosso ping-pong, vamos trazer essas desculpas e vamos conversar a respeito disso. Para o quê? Para abrir um pouco a tua mente com possibilidades, tá? Então, você tem que entender que tem aquela frase, né? O não a gente já tem, certo? Só que a questão é, eu tenho um não agora, mas eu não tô a fim de levar um não para minha casa, certo? Se você tem um não já, todo mundo já tem um não. Vamos lá, vamos fazer pergunta para que essas desculpas elas sejam pelo menos invalidadas. Talvez aquela pessoa vá embora acreditando que aquela desculpa foi suficiente e ela não vai comprar, mas tudo bem. Lembra que aqui é uma escola, tudo é aprendizado. A gente está aprendendo agora para lá na frente estar preparado para, opa, essa tá fácil para mim. E aí, conforme você for vendo, né? Lembra que eu falei do negócio do ticket alto? Existem algumas coisas que eu faço. Eu tô falando de ticket alto, tá, gente? Não é em toda e qualquer venda, pra gente tomar um pouco de cuidado. Que uma das coisas a gente pode impor. Outras coisas a gente pode, de alguma forma, sugerir ao longo da jornada. O que parece um pouco da questão de matar a objeção, mas são algumas sugestões para que o subconsciente da pessoa já se prepare. Quando a gente fala, por exemplo, deixa eu ver se vai ter aqui alguma... Tem uma que eu sei que sim. Não decido sozinho. Tem uma coisa que, quando eu estou fazendo venda de ticket alto, eu exijo. Falar o seguinte, a gente vai ter uma conversa. Ao final da nossa conversa, só temos 2 saídas. E é uma das coisas que eu quero que a gente entre em concordância aqui. Não existe talvez ou depois. Ou se você enxergar que eu tenho uma solução para você e que realmente deu match, eu posso te ajudar e a gente vai ser uma boa dupla aí nessa evolução. E eu quero que você me diga sim ou não. Tudo bem? Porque eu vou considerar o talvez ou qualquer outra coisa como não. Então você está pronto para, se a gente for conversar, você com honestidade simplesmente me falar sim, eu quero, vamos continuar, ou não, não quero? Legal. Um outro ponto. Você é quem decide? Você consegue, você é o detentor da palavra final, da decisão, ou você tem um sócio, uma esposa, alguém que você precisa conversar e tá tudo bem para decidir. Ah, eu tenho alguém. Legal. Então essa pessoa vai ter que estar na nossa reunião. Eu atuo assim. Por quê? Você acredita de verdade que essa pessoa vai conseguir vender tão bem quanto você para a esposa dele? Mas jamais. Ou para o sócio dele? Muito difícil. Então eu já tive conversas mais de uma vez de a pessoa de interesse dela estar junto lá, mesmo ela não fazendo parte nenhuma do projeto, ou era sócio e aí fazia um pouco mais de parte, mas não diretamente, ou era esposa ou marido, teve mais casos, de ela estar ali e ela entender e aí sim falar, não, faz sentido, pô, fechou. Teve uma vez, inclusive, que a pessoa que era para ser aqui, no final das contas foi a cliente, ela não sei se ela estava bem naquele dia, o marido ficou virado no girar e falou, não, caraca, cara, muito top. Não, tá certo, tá certo. Ela falou, não, amor, mas não seria bom a gente pensar? Eu falei, que pensar o quê? Não, tem que fazer.
porque ela não estava bem naquele dia, alguma coisa aconteceu, sei lá, eu nunca perguntei também para ela. Mas aconteceu da pessoa que o prospect teria que vender a ideia, comprou a ideia e foi lá e resolveu o problema ali na frente. Então, isso eu tô falando de ticket alto, né? Que é uma coisa que você consegue exigir, dependendo da tua autoridade, dependendo do que você gerou de valor, fazer com que a pessoa já esteja pronta para lá no momento, sim ou não, sabe? Não ficar enrolando, não ficar com firula, porque o tempo é dinheiro e a gente sabe muito bem disso. Bacana. Como a gente falou, como o não a gente sempre já tem, a gente tem que pelo menos, no mínimo eu vou aprender, tudo é aprendizado. Então, como eu quero aprender aqui um pouquinho, se eu conseguir eliminar esse não elegante e transformar numa venda, maravilha. Se não, eu vou aproveitar para aprender e puxar da cabeça dele tudo o que ele está querendo dizer com relação a isso aí. Então agora eu vou bater um papo aqui com o meu querido William Bonner da Yakuza, Japoronga, Shando Natsumi. A gente vai fazer um ping-pong aqui. Não sou bom em ping-pong, mas ele deve ser bom em ping-pong. Você é bom em ping-pong, japonês? Já jogou ping-pong? Ah lá, tá vendo? Ó, e aí depois a gente fala que os japonesinhos manjam pra caramba, o japonês, asiático manja pra caramba. Com efeito, saco com efeito. Lá, olha só, você não consigo sacar nada, nem com efeito, sem efeito, mas tudo bem. Então vamos pro nosso ping-pong aqui, vamos ver se aqui nesse ping-pong ele vai sacar com efeito pra cima de mim. Xando, eu preciso pensar mais um pouco, o que você diria? Olha só, quando a pessoa... Essa é a primeira desculpa lá, né, que a gente deu. Eu preciso pensar mais um pouco. Se você deixa, acabou, é o tempo dele, nunca mais você pega. Uma coisa importante é que a gente está falando aqui, nessa série das objeções, como o conteúdo evita de você chegar nessa fase. E essa fase, gente, provavelmente nós já estamos falando de intervenção humana. Alguém respondendo no WhatsApp, alguém respondendo do outro lado da linha, ou numa videoconferência, alguma coisa, tá? A ideia é que o conteúdo não faça chegar até aqui. Mas já que está aqui, você também não vai perder a venda, não vai, nós estamos falando de objeção. Então, preciso pensar um pouco, o que a gente pode falar? Simples, o que nós ensinamos nos outros vídeos? Não é você se tornar um especialista na objeção? Então, você vai falar o seguinte, o que você quer pensar? Já abre outra coisa na cabeça do cliente. Ele já estava meio que, não, mas Não, o que você quer pensar? Sobre o que exatamente? É onde ele vai trazer, vai começar a descascar. Então essa é uma... Preciso pensar um pouco. Não deixe ele pensar sem saber sobre o que ele quer pensar e exatamente qual ponto que está levando ele a não fechar naquele momento. Legal, porque gente, se a gente pergunta mas sobre o que você está pensando, né? Divide comigo. Será que eu posso ajudar de alguma forma? Vamos ver. Externa aqui, né? Porque se ele pensa sozinho, você acha que ele vai matar a objeção para ela mesmo? Ele vai destruir a desculpa para ele e voltar aqui e comprar? Não vai. Então, entendeu, né? Segundo, eu quero ver, Xando, se cabe no meu orçamento. Eu vou fazer umas contas, depois a gente conversa. Eu faço isso aqui, é fundamental. É você estar pronto para... Normalmente, você tem duas formas, né? Se você tiver um último desconto lá na manga, você pode aplicar aqui. Mas aqui, normalmente, você consegue matar essa objeção dando toda a autonomia para o cliente. Por exemplo, qual seria a melhor forma de pagamento para você? Ele já viu lá que no site só está em tantas vezes e tal, mas pode ser que não cabe ainda, ou é poucas vezes, ou ele imaginava um pouquinho menor as parcelas. Aqui, a hora que ele fala, não, vou ver se cabe no meu orçamento, quando ele vai fazer as contas, você precisa descobrir qual é a medida certa, até onde ele alcança, por que ele tem que fazer contas, porque vai passar de qual orçamento na cabeça dele, certo? Então, qual seria a melhor forma de pagamento? Qual seria a melhor maneira para você não precisar fazer contas? É isso que você tem que levar nesse momento. Entender que tipo de conta ele vai fazer e imaginar o teto. Que ele pode pagar tanto por mês. Mas eu não quero. Aí vem sempre abre várias outras janelas. Sim. Mas eu não queria pagar tanto tempo. Ok, então você pode dar um pouquinho mais. Não queria que a parcela fosse tão alta. A gente pode dividir um pouquinho mais. Lembrando, aqui é venda humanizada. Você pode escolher perder o cliente ou adequar, trazer dinheiro para o caixa. É isso. Exatamente. Então,
Você tem que realmente estar... Por isso que quando a gente fala que você tem que ser um investigador, uma pessoa curiosa e estar pronto, é que imagina só se você não sabe as suas possibilidades de possível parcelamento. Existe lá, você nunca externa. Ah, será que alguém vai querer pagar 2,49% ao mês que tal gateway que está cobrando? Ah, não, nem vou colocar isso como possibilidade. Mas alguém chega e fala, eu conseguiria pagar X reais por mês. E daria até mais por cento do que isso daí. Ou seja, o 2,49 fica barato para ela. A gente não sabe, até a gente lidar com a pessoa, a gente não sabe exatamente o que pode ser uma limitação para ela, mental ou não. Tá? Então é muito importante a gente sempre, cada vez, estar mais pronto para poder ter uma resposta para o problema. Xando, eu não decido sozinho. Essa é clássica, né? Eu não decido sozinho. Consultar, né? Sempre tem que consultar alguém. Na hora que você fala isso, por que você quer consultar? Primeiro descobre quem que decide com ele, como o João já disse, é o marido, é o sócio, né? E aí você fazer o seguinte, como que a gente pode agilizar para você fechar agora, para você não perder essa oferta, aí valoriza a escassez, fala que está acabando, enfim, aqui você dá aquele ponto porque que a pessoa tem que consultar o outro, descobre, porque ele que paga, porque ele tenta falar, já mesmo que você não consiga impedir a pessoa de consultar, já faz ela ter comprado sem ter pago. Olha, comprou a ideia, né, irmão? Ela comprou, mas não pagou. Já se comprometeu com você, exatamente. Depois, o papel de convencer ao outro lado vai ser dela, mas com você ela já comprou. Ela já comprou a ideia, já se comprometeu em pagar. Já ajuda. Só descobre o porquê, porque de repente você pode podar aí mesmo. Não, isso aqui, você não consegue decidir isso, mas você não pode fazer assim. Tenta sempre não levar, sempre... Tem que gerar autonomia para ela, né, irmão? Exatamente. Aquela história, João. Tirou o cafezinho quente, tirou o cafezinho da frente, passou 2 minutos, esfriou. Passou mais um pouco, vai pro congelador. Exatamente, isso é importante. Cada passo que o cliente sai de perto de você naquele momento tá mais da compra... perto do não. Porque ela vai achar uma outra prioridade para ficar na frente. Uma das coisas que eu faço, que vocês podem usar, é, por exemplo, legal... Já que gerou um comprometimento entre vocês, o que não é muita coisa, mas já é alguma coisa. Dá um prazo. Não, tudo bem. Então, agora, são 3:45, amanhã até o meio-dia. Tudo bem, meio-dia, eu vou entrar em contato com você para a gente poder finalizar esse processo do pagamento. Tudo bem? Então, pelo menos a gente já tem uma deadline, já tem uma data limite mental para que a pessoa, eu me comprometi, o que já é um pedaço, né? Eu falo que não é muita coisa, porque se do outro lado tiver uma parede, né? A pessoa lascou. Se a pessoa for impeditiva, não vai funcionar. Mas já tem um comprometimento, já tem um deadline, te ajuda. Não deu certo. Tudo bem, gente. Tudo é aprendizado. Você vai aprender a ajustar e fazer depois alguma coisa de um outro jeito. Talvez fazer uma antecipação de alguma coisa. Enfim, a gente vai ajustando. Cada caso é um caso, mas tudo é um aprendizado. A gente tem que sempre estar pronto para isso. Xando, eu não gosto de comprar por impulso. Me fala aí. E aí? Tem um amigo meu que trabalha com marketing digital que falava assim: toda compra por impulso. Eu gosto muito dessa frase. Não existe toda compra por impulso. Né? Então, quando a pessoa fala, não gosto de comprar por impulso, o que ela está querendo? Ela está querendo um tempinho para ver se ela quase que já quer comprar. Ela está tentando checar sei lá o que, mas é aquela parte racional, né? É aquela questão racional que a pessoa tem. Então, quando ela fala que ela não quer comprar por impulso, seja objetivo direto. Qual o motivo te impede de comprar agora? Então, saiba isso. O que está impedindo, né, irmão? Porque assim, alguma coisa está impedindo de ela decidir. Porque é o que falou, toda compra é por impulso. Né? Por alguma razão, algum impulso, algo fez com que ela tomasse essa decisão de fazer. Então, tenta entender o que pode estar impedindo, né? E aí, na mesma linha, mas isso dá um pouco mais de abertura, Xando, eu vou pesquisar um pouco mais e a gente volta a se falar, tudo bem? Aqui começa uma comparação com os seus outros players, seus concorrentes.
Então você já entende que tipo de informação ela tem. Você já pesquisou sobre valores, ou com algum curso parecido, ou já fez. Tenta entender qual é a referência que ela tem em mente. Se ela não tem nenhuma referência, você pode aqui ainda valorizar ainda mais seu curso, falar que os outros são assim, assado, e só o teu faz isso e tal. Pode convencer ela a não pesquisar, ou se ela está falando que vai pesquisar, já descobre, porque provavelmente quando a pessoa fala isso, ela já pesquisou com alguém. Então ela está tentando algum outro parâmetro. Então você já descobre de quem ela está pesquisando, e aí é hora de você argumentar, é hora de você fazer uma comparação. Lembrando sempre, nunca é bom você ser antiético, mesmo que o curso seja ruim. Ao invés de falar que o curso é uma porcaria, fala que não, a gente é muito mais completo, a gente consegue muito mais isso. Tem pessoas que fazem outro curso e normalmente elas não conseguem, porque apesar disso é assim assado. Nunca é um negócio, até isso vem do marketing offline, né? Lá fora do país é muito comum eles fazerem propagandas, né? Coca contra Pepsi, as lá bichas, ataca pesado, e sem medo de ser feliz. Não, sem dó. Nike contra Adidas, Ford contra Chevrolet. Os caras fazem, é cultural. Os americanos, principalmente, aceitam isso muito bem. No Brasil, nunca deu certo. Nunca. Toda vez que o brasileiro ele tem um negócio de valorizar isso, de não gostar que fala mal do outro, de achar antiético, é muito pesado isso no Brasil. Então isso é meio que cultural, a gente tentar falar que isso não não adianta falar, o curso é ruim e tal. Tenta falar isso de outra forma, tenta falar que o seu é mais completo. Mostra como o seu é bom, que faz com que o outro seja ruim, se você que realmente... Mas outra coisa, tem que ter verdade, né, irmão? Não adianta você sair... querer matar uma desculpa com uma outra desculpa, ou com uma mentira, não faz sentido. Não, e você entender que muitas vezes, né, a gente até viu hoje um dos nossos alunos do Vivendo de Conhecimento, faturou lá, vendeu 68 cursos, investiu R$1, o cara estava dizendo o seguinte, que uma das alunas ia comprar um dos principais players, o maior player do mercado, mas deixou de comprar pela entrega dele do curso gratuito, pela autenticidade dele do curso gratuito. Ou seja, olha que coisa maluca. Ela tinha consciência que o outro player era o melhor. Era maior, né? Maior, era o cara, né? É o brabo, é o mais conhecido, pelo menos. É o brabo, isso aí. Mas eu olhei e falei assim, eu me identifiquei com esse cara, porque ele fez uma entrega que eu nunca vi ninguém fazer. Então, por exemplo, você pode falar isso, a minha entrega, minha versão, só o que você aprende comigo no gratuito, ninguém ensina. E é verdade, se você seguir o método de Vivendo de Conhecimento, se você entender essa bandeira que a gente fica de doar primeiro para cobrar depois, você vai ver que isso se torna um diferencial. Nós estamos abrindo um pouco aqui porque a gente faz isso, mas a gente está tentando explicar para você. Até agora, nenhuma desculpa foi aceita para quem está dando desculpa. A gente não pode aceitar desculpa. E a gente nunca perde, né? Por exemplo, falar em nunca perde, hoje eu faço investimento fora do país, no Brasil, já nem sabe disso. Contando agora a primeira mão para você e para o mundo. Nas últimas 24 horas eu perdi R$20 mil, né? Quase R$20 mil em investimento em ouro. Porque o ouro despencou, a relação ouro-dólar. Simplesmente caiu. E aí eu tava conversando com meus amigos, aí um deles até falou, por mais que para mim seja um aprendizado sempre, né? Eu sempre vou falando, isso aqui é o que eu posso perder. Ele falou, não, mas a gente nunca perde, a gente sempre aprende. Então a mesma coisa que eu tô trazendo para vocês. A gente nunca perde um cliente, a gente sempre aprende com ele para poder ganhar um próximo. Tá? E com certeza, a gente sendo verdadeiro, com legitimidade, a gente vai ganhar aquela pessoa também. Tá? Então é isso aí, a gente queria trazer para você, a gente sempre avança um bocadinho mais, começa uma parada filosófica, mas é sempre para você entender a mentalidade por trás daquilo que a gente quer trazer. E a gente encerrou agora a nossa série de objeções. Claro que a gente vai voltar a falar a respeito disso em alguns momentos, né? Mas aqui a gente cuidou para esses 4 conteúdos serem nessa sequência sobre a parada da objeção, para você entender a nossa visão sobre isso. E espero que você tenha gostado. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, dá um like aqui no vídeo para ajudar a gente, comenta aqui embaixo, o comentário ajuda a gente também, tá? E compartilha se você achar que alguém pode ser ajudado. Fiquem com Deus e até o próximo. Fui.